Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim gravar um vídeo novo para você. Hoje nós vamos falar sobre as previsões para o processo de reconhecimento de cidadania italiana para 2023. Bom, o primeiro ponto a gente quer falar sobre a eleição da primeira-ministra de extrema-direita que aconteceu recentemente e que nós entendemos que vai impactar de alguma forma para o processo para aquelas pessoas que saem do Brasil e vão para a Itália fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana. Sim, porque nós entendemos que esse formato de processo vai ser impactado. A primeira-ministra ela já divulgou em algumas reportagens e falou também disso durante todo o seu processo de campanha, que um dos pontos focados dela seria dificultar a imigração por solo, ou seja, na Itália, gente, infelizmente, por mais errado que seja, existe uma controvérsia. E todas aquelas pessoas que imigram para a Itália, seja ela por asilo humanitário, ou seja ela para fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania, são jogados no mesmo balaio. Ou seja, as pessoas italianas, os moradores da Itália, né, vamos dizer assim, aqueles que vivem na Itália e são italianos, eles entendem que essas pessoas elas são as mesmas, estão nas mesmas situações. Por quê? Quando a gente fala de reconhecimento de cidadania feito através de um comune italiano, né, essa pessoa ela sai do Brasil, vai para a Itália e fica por lá por um período de tempo para fazer o seu reconhecimento de cidadania. Aquela pessoa que porventura está na Itália, por quê? Porque precisou de um asilo humanitário, seja ele porque o país está em guerra, seja ele porque imigrou de um lugar para o outro para poder viver na Itália por um problema específico, ela também vai requerer dos mesmos oficiais para fazer a sua legalização no país. Ou seja, o mesmo vigília urbano que sai da empresa, que sai do departamento dele para fazer o controle, né, dessa pessoa, é o mesmo vigília que vai controlar o imigrante que está lá fazendo o processo de reconhecimento de cidadania e o imigrante que está lá por um devido problema, né, por um asilo humanitário. Então, o que acontece? Para os olhos da população italiana, o processo administrativo nada mais é do que um imigrante que entrou na Itália para fazer um processo de reconhecimento de cidadania. E eles entendem que essas pessoas são as mesmas que entraram na Itália por um asilo humanitário, por exemplo, tá? E o porquê desse ranço com as pessoas que entram na Itália para fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania? Porque eles entendem que essas pessoas também vão requerer do governo a ajuda, né, que o governo dá para aquelas pessoas que estão lá pedindo asilo humanitário. Tá? Sim, as pessoas que entram na Itália e que solicitam, né, no ofício imigração para poder ter um asilo humanitário, morar na Itália, viver na Itália e etc., essas pessoas elas entram e já têm um auxílio que é aproximadamente hoje algo em torno de 800 euros. Perceba que um trabalhador italiano, né, que é um cidadão italiano, ele ganha hoje aproximadamente 1.200 euros. Então a população não acha justo com aqueles que trabalham que ocorra, né, esse auxílio, né, em prol de quem trabalha ganhando 1.200 euros por mês. Aquele cara que entra na Itália e que pede o asilo humanitário, ele já recebe 800 euros por mês. Percebe que existe uma diferença muito pequena do trabalhador para aquela pessoa que já entra, já consegue o auxílio e pode viver na Itália, né, até se legalizar, né, até falar um pouco mais a língua e tudo mais para conseguir um trabalho. Então, por esse motivo, nós entendemos que a primeira-ministra ela vai pegar muito pesado, né, com relação à restrição desta imigração. Imigração essa que é confundida com aquelas pessoas que, de fato, entram na Itália apenas para fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana. Por um outro lado, a ministra já divulgou também que ela tem
muito orgulho dos descendentes, né, italianos que moram em outros países. Porém, ela apoia a ideia deste reconhecimento ser feita pelos consulados ou pelos tribunais, né? Ela apoia essas duas formas de processo. O que ela não apoia é aquele imigrante que vai para a Itália, né, e é confundido com aquele outro tipo de pessoa que está pedindo asilo humanitário, porque eles acabam colocando essas duas pessoas no mesmo lugar, o que é errado, porém é o que acontece. Então nós entendemos que ela vai sim começar a dificultar ou vai se vair das leis que já existem hoje, né, para o processo administrativo, fazendo com que os comunes, né, eles acabem dificultando um pouco mais a realização desse processo administrativo, tá? Isso é a visão que nós temos e nós entendemos que vai ser ali vai ter ali uma demanda dificultada para quem quer fazer o seu reconhecimento de cidadania via administrativo na Itália, tá? Importante falar também que uma das preocupações da primeira-ministra é a questão da cidadania por solo, né? Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas uma criança que nasce filhas de pais estrangeiros, por mais que ela nasça na Itália, ela não recebe a cidadania no seu nascimento. Para ela receber essa cidadania, ela precisa residir na Itália por um período aproximado de 5 anos, falar a língua e etc. E nós entendemos que essa primeira-ministra ela vai dificultar ainda mais essa cidadania por solo, ou seja, essas crianças que nasceram de pais estrangeiros talvez tenham um processo ainda maior, ainda mais moroso para poder ter essas crianças reconhecidas cidadãos italianos, tá? Então, acreditamos que nesses dois pontos ela vai mexer de uma maneira mais incisiva e mais assertiva, tá? Hoje, no processo administrativo, nós temos a lei que diz que o processo administrativo feito no Comune, ele pode levar até 730 dias para terminar. Então, com a eleição da primeira-ministra, entendemos que os comunes possam começar a praticar esse prazo de fato, né? Hoje, os comunes que realizam o processo em 3, 6 meses, eles estão, na verdade, fazendo, entre aspas, um favor para o cidadão italiano, que é fazer esse reconhecimento em um tempo inferior a 730 dias. Porém, a lei, ela está embasada, né? E existe lá uma menção na lei dizendo que o comune italiano ele tem até 730 dias para realizar o reconhecimento do processo de cidadania dentro do comune. Por isso, nós entendemos que o processo administrativo não vai ser a melhor alternativa para aqueles que desejam fazer o reconhecimento de cidadania italiana. E aí sim, nós vamos dizer aqui no decorrer desse vídeo os outros formatos que podem vir ali a impactar. Quero falar também que na pauta, né, do projeto de governo da primeira-ministra, ela não fala em momento nenhum que vai melhorar o atendimento dos consulados, ou seja, por mais que ela tenha orgulho dos descendentes que moram fora da Itália, né, que são descendentes de italiano, ela não falou em momento nenhum em melhorar o atendimento dos consulados para esses descendentes, o que nos faz entender que não vai ser mexido durante esse período de governo dela no prazo que os consulados têm para realizar os processos e que hoje vocês conhecem, né, que são prazos extremamente longos, né, o consulado de São Paulo especialmente está levando 21 anos para chamar aquelas pessoas que estão na fila, né, é uma espera de aproximadamente de 10 a 15 a 20 anos, eu já tive clientes que estavam na fila quase isso, e que optaram em fazer o processo de outra forma. Então, como a primeira-ministra não vê, né, no seu governo não tem nenhuma pauta relacionadas a melhorar o atendimento do consulado, entendemos que isso não vai ser uma via legal para melhorar essa espera daqueles que já estão ali aguardando para fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana. E desta forma, entendemos que a via que vai mais funcionar, né, no ano de 2023, para aqueles que desejam reconhecer o seu processo de cidadania, é a via judicial. Recentemente, iniciou-se, né,
as novas regras relacionadas aos processos de reconhecimento de cidadania judicial. E com as novas regras, hoje, os julgamentos daquelas pessoas que requerem o reconhecimento de cidadania italiana via tribunal mudou, né? As regras hoje dizem que se você tem um descendente e esse descendente nasceu na província de Treviso, se esse descendente nasceu na província de Veneza, cada descendente de cada província vai ser julgado no tribunal da sua província. Com isso, nós aqui, através da nossa experiência e das nossas estatísticas internas, já entendemos que esses processos vão ser acelerados de maneira muito proveitosa. Ou seja, a partir de junho agora de 2022, iniciou-se o protocolo das ações de reconhecimento de cidadania italiana nas províncias. E nós temos observado que o tempo médio para essa audiência acontecer é de aproximadamente 6 meses. Ou seja, entendemos que para o ano de 2023 será possível fazer um reconhecimento de cidadania via tribunal, onde você não precisa sair do Brasil, nem se ausentar da sua família, do seu trabalho, em um tempo recorde de aproximadamente um ano e pouquinho. Tá? Porque justamente não temos nenhuma fila nas províncias, né? Iniciou-se agora em junho e essa fila ela vai começar a crescer gradativamente, porém entendemos que nos próximos 2 anos aquelas pessoas que requererem o seu processo por meio dos tribunais terão essa vantagem e os seus processos sairão em um tempo muito rápido, de aproximadamente um ano e meio. Tá? Isso é o nosso prognóstico para 2023. Eu quero falar também que nós aqui da Cidadania Italiana Simonato, anteriormente, né, mantínhamos um parcelamento diferenciado, aonde o nosso cliente ele pagaria 30% de entrada e o restante era possível parcelar em até 24 boletos. Por quê? Porque era o tempo aproximado que ia durar o seu processo. De modo que nós, como empresa, temos que levar em conta essas condições novas do tribunal. Então, o nosso parcelamento ele vai se alterar a partir agora do mês de novembro e vamos ter um outro modelo de parcelamento. Vai ser possível, sim, você continuar a parcelar, porém, vamos ter uma leve alteração aí na forma de parcelamento. Vamos continuar parcelando, porém, no cartão de crédito, tá bom? Quero falar também que se você ficou interessado nesse assunto, temos uma reportagem, vou deixar o link aqui na tela para você, lá no Terra, que nós falamos mais sobre a questão da eleição da primeira-ministra de extrema-direita. E também vou deixar o link do nosso blog, onde falamos sobre os julgamentos das províncias, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho. Não se esquece que conosco é preto no branco, um bacione.